No contexto internacional, o Brasil deve continuar sendo, junto com os Estados Unidos, um dos maiores produtores e exportadores de alimentos com qualidade e com sustentabilidade para o mundo. Entre os produtos com destaque no aumento das exportações na próxima década estão o açúcar, o algodão e a exportação de milho. A eficiência multimodal é fator decisivo para a competitividade do Porto do Itaqui. Suas conexões com importantes ferrovias e rodovias fazem do complexo um corredor logístico para o centro-oeste do país. Muitas rodovias acabam convergindo aqui para a Baía de São Marcos e impactam não só nas mercadorias que chegam e saem de São Luís, mas no fluxo de importação e exportação. Boa parte da produção dessa região agrícola do Mato Piba, que é Maranhão, Tocantins e Piauí e Bahia, vem de caminhões do sul do Maranhão. E aí a gente tem um gargalo, que são as rodovias, para chegar até aqui nos portos da Baía de São Marcos. Vocês conseguem estimar enquanto isso impacta nos negócios, nessa questão da atividade, dos modais? Principalmente da questão das ferrovias, né? Das rodovias, a gente tem essa dificuldade, a gente teve um programa aqui sobre rodovias, falando dessa dificuldade do impacto, já que traz tudo para cá. E como que isso influencia diretamente na atividade portuária? Acho que quando a gente fala em investimento portuário, e principalmente investimento portuário dentro do porto, a gente nunca pode considerar somente aquele investimento isolado, né? Todo investimento dentro do porto ele gera uma cadeia de investimentos ao longo da sua área de influência. Então, quando a gente coloca, por exemplo, os investimentos que estão sendo feitos no porto de tancagem, né, na expansão da tancagem, dos terminais de armazenamento de combustível, a gente pensa também nos investimentos que estão sendo feitos em tancagem, por exemplo, ao longo da ferrovia lá em Porto Nacional, por exemplo, que foi inaugurado até recentemente, né? Então, são investimentos que não são isolados somente na poligonal do porto ali, né? Você tem que ver o que aquele investimento na beira de cais proporciona ao longo da Interlândia, da área de influência do porto. É isso que a gente percebe com os terminais de tancagem, é o que a gente percebe também com os terminais de grãos, né? Você precisa de terminais de entrepostagem ao longo da ferrovia para armazenar os grãos que chegam de ferrovia e que sobem de caminhão, né? Então são investimentos da cadeia como um todo, né? Claro, como o professor Sérgio falou, tem um impacto gigantesco, né, no desenvolvimento econômico, né? A atividade portuária ela participa fortemente da tributação do Estado, seja em função da movimentação de combustíveis e de outras cargas, né? E a gente tem essa noção de que, de fato, o setor portuário é um vetor de desenvolvimento não só de São Luís, não só do estado do Maranhão, mas de toda uma região, de toda uma área de influência, e um papel importantíssimo para o país. Agora, puxando um pouco o que o seu Sérgio falou há pouco, em relação a essa característica de granéis, sólidos e líquidos aqui todos os portos aqui do complexo, e o Porto São Luís, que está em construção, não vai ser diferente, vai ser um porto de granéis, né? Sim. Mas o Itaqui já tem alguns anos aí um pátio de containers, e até containers refrigerados, né? E tem dificuldade de fazer, de fato, a operação disso por conta de baixa movimentação. Até nós já tínhamos conversado anteriormente sobre isso, mas a Rumo tem um projeto que já está entrando em licenciamento lá para a Imperatriz da Ceilândia, de um pátio de containers. Como é que você vê para o futuro assim, a movimentação de container, né, que são cargas de valor agregado maior do que granéis aqui para a região? Como o professor Sérgio falou, o nosso porto ele tem uma característica graneleira, né? Mas desde quando a gente chegou lá em 2015, a gente teve essa visão de que se a gente quer mesmo ter um porto, continuar tendo um porto e ascendê-lo em termos de desenvolvimento econômico, a gente precisa fomentar cargas de alto valor agregado, cargas descontainerizadas, né? E aí, feito isso, a gente fez um investimento na construção de um pátio de containers. Na época, a linha de container estava suspensa, mas mesmo assim, em função dessa visão de que é preciso fomentar o setor, nós fizemos o pátio de container. Hoje ele está lá, tá lotado, o pátio está lá, plena operação, né? Nós retomamos com a linha semanal de container via cabotagem, né? com a aliança. E o nosso papel enquanto porto público é fomentar a atividade. Hoje, por exemplo, quem opera a container hoje tem uma tarifa de fomento, né, justamente para você poder agregar, chamar a linha para poder operar, ter um break-even considerável para que a empresa possa operar, né? Mas é uma questão de mercado, é uma questão mercadológica, né? Você tem infraestrutura portuária, nós operamos container, não é uma questão de falta de infraestrutura.
uma capacidade de falta de capacidade de pessoas para operar, isso tudo tem uma questão mercadológica. Agora, uma provocação aí, professor Sérgio. É possível se ter uma movimentação considerável de contêineres e área portuária sem ter um parque industrial de manufaturado, sem manufaturados importante no entorno? É mais difícil, né? O que o Arthur comentou muito bem é que o Porto Itaqui ele tem uma vocação natural para os granéis. E essa vocação natural, ela facilita a atração de carga. A nossa vocação natural hoje não está ligada ao container. O Itaqui fez esse movimento de investir na infraestrutura de container, eu acredito mais no sentido de democratização do acesso ao porto. Mas você, não tendo um parque industrial, como o nosso estado não possui, é mais difícil conseguir criar, estruturar toda uma cadeia produtiva. Não que seja impossível, né? Por exemplo, analisando a Interlândia do complexo portuário, né, do Itaqui, nós vemos para os profissionais ou as pessoas que não são da área, Interlândia significa a área de acesso de captação de carga. Nós fizemos uma pesquisa com um simples cruzamento de dados, observamos que na Interlândia do Porto do Itaqui, com o seu acesso às suas 3 ferrovias, ele dá acesso a 43% do rebanho bovino nacional. É difícil imaginar, no curto e médio espaço de tempo, que a gente consiga construir uma indústria automotiva aqui no estado do Maranhão. Mas é possível imaginar que é mais viável, com um esforço menor, estruturar a cadeia produtiva da carne bovina, já que nós temos esse acesso, né? E a pergunta inicial da Amanda, que eu gosto sempre de comentar, foi sobre o trade-off rodovia e ferrovia, né? Aparece amplamente nos noticiários, nos debates, as vantagens do Itaqui, que são a profundidade do canal de acesso, a localização geográfica, espacial só que eu gosto mais da terceira vantagem, que eu costumo chamar de tríplice vantagem competitiva. A terceira é o que a gente está falando agora da conectividade. A conectividade ferroviária, a conectividade logística do Itaqui, do complexo portuário do Maranhão como um todo, ela é sensacional. Nós temos acesso a 3 ferrovias e com projetos de expansão das novas ferrovias, teremos mais acesso ainda. Para vocês terem uma ideia, tem portos no Brasil que não tem um acesso ferroviário, né? E aí, a Amanda também perguntou sobre os custos, né? Eu vou dar alguns dados. Segundo a pesquisa mensal da EPL, a Empresa de Planejamento Logística, o custo médio do frete rodoviário por TKU significa tonelada útil por quilômetro rodado, para o transporte rodoviário está em R$ 0,16 por tonelada, né, a tonelada útil de carga mesmo, multiplicado pelos quilômetros rodados. No modal ferroviário, é 0,9, né? Praticamente metade. Então, a diferença é muito gritante. E para complementar, quando a gente observa, por exemplo, os dados do Tegran, que é um case maravilhoso de movimento, de expansão da atividade portuária, atrelado à sua movimentação, à vocação do sistema portuário. Em novembro, por exemplo, eu peguei esses dados recentemente, em novembro, 69% da mercadoria foi por ferrovia. Isso demonstrando o quê? Que houve uma vantagem financeira muito grande. Além dessa vantagem financeira, pelo custo do frete ser menor, teve uma vantagem ambiental, porque houve menos emissão de CO2, e a gente conseguiu, o sistema portuário conseguiu utilizar essa vantagem competitiva natural do nosso complexo. Então, no caso, quais investimentos seriam necessários para otimizar essa atividade portuária? Seria também necessário investir em ferrovias? Sim, nós temos projetos ferroviários em andamento ou em estudos, né, de expansão dos sistemas ferroviários, que vai nos favorecer. O projeto de expansão da Ferrovia Norte-Sul, que é um projeto que bastante antigo, já fez muitos aniversários, começou na época do presidente Sarney, hoje está deslanchando. Nós temos outros projetos de outras ferrovias ligando o centro-oeste brasileiro. Tem mais um projeto do nosso complexo portuário, que é o Terminal Portuário de Alcântara, que dentro deste projeto está previsto um novo ramal ferroviário ligando o nosso complexo à Estrada de Ferro Carajás. Então, assim, existem vários movimentos de expansão da malha ferroviária brasileira, que felizmente tendem claro, vai aumentar a competitividade no setor, porque à medida que você conecta mais os sistemas ferroviários aos portos, você aumenta a possibilidade do dono da carga
escolher melhor e ter mais alternativas para escolher para onde ele vai mandar a sua carga, o seu navio. Mas para nós que já temos uma alta conectividade logística, eu acredito que será uma grande oportunidade. Um outro ponto que eu queria saber a opinião de vocês também é sobre a aprovação da PL da BR do Mar. O que vocês acham sobre isso? Um projeto importante, né? Hoje, por exemplo, a nossa linha de container é por meio de uma linha de cabotagem, né? Então, é um projeto importante, ele reduz também ele dá investimento para que você construa embarcações para fomentar o setor. Aumenta, né, a competição no setor, né? Aumenta a competição, né? Flexibiliza também, né? Então, porque é um mercado engessado, né? Você tem várias restrições. Então, a partir do momento que você flexibiliza isso, você permite maiores investimentos, você acaba oferecendo mais opções para o mercado. E quando você dá mais opções para o mercado, o preço cai e você consegue ter uma movimentação maior. A gente fez um estudo em 2018, se não me engano, com o fundo da Cooperação Andina de Fomento, da CAF, né, que fez um amplo estudo do potencial de movimentação de cargas do Itaqui com foco para o container. E viu que, de fato, temos uma expectativa muito grande para o incremento da movimentação de containers também por meio da cabotagem. Então, sem dúvida, é um projeto que vai beneficiar aí todo o setor. Concorda? Concordo, com certeza, né? Amanda, você me desculpe, eu tenho mania de professor, então... Eu acho ótimo, porque eu estou tendo uma aula aqui, Arthur. Eu estou aprendendo muito com vocês. Como jornalista, a gente tem que estudar todos os assuntos, mas a gente acaba se aprofundando mais aqui nesse diálogo. Sim. Falar em aula, eu gostaria só, porque a Amanda falou em BR do Mar, e talvez o público, de maneira geral, não saiba o que é isso, né? Então, o professor Outro Sérgio, professor por favor, também, temos muitos professores ele aqui. Depois explica um pouquinho o que é BR do Mar, que acho que até merece um programa específico. Eu acho que a gente vai fazer uma pauta sobre isso. A gente solta esses nomes aqui e acaba que o público grande não sabe exatamente o que nós estamos falando aqui de BR do Mar. Exato. Eu penso muito que o objetivo maior desse programa deve ser a democratização do conhecimento sobre o negócio. Exato. Né? Então a gente está com profissionais aqui que estão acostumados com esses alguns termos, conceitos, né, técnicos, e eu fico pensando quem está nos vendo, né, do outro lado da telinha, né? Então vamos lá. Então eu vou voltar um pouquinho atrás, vou falar primeiro a cabotagem, né? Que é um nome estranho no dicionário, na língua portuguesa. Cabotagem, você não consegue nem deduzir pela palavra raiz, mas a cabotagem é simplesmente o transporte marítimo entre portos do mesmo país. Quando a gente fala em transporte marítimo, a gente fala em transporte marítimo de longo curso, ou seja, os navios que fazem transporte transoceânico saem daqui e vão para a Europa, China, Estados Unidos, ou no sentido inverso. E o oposto disso é o transporte de cabotagem, né? É transporte marítimo de navios ao longo da costa do mesmo país. Então é disso que a gente está falando aqui. O governo federal, quando assumiu, promoveu uma reestruturação dos seus ministérios. No Brasil tinha uma confusão bem grande, diferente da prática dos melhores países desenvolvidos em infraestrutura de transportes, que existiam 3 ministérios de transportes. Então o governo federal unificou todos esses modais em um único ministério da infraestrutura, que se chama hoje este ministério, fez um projeto de lei, o governo entregou no Congresso um projeto que teve um nome, um apelido de BR do Mar. O sentido seria BR, ou seja, já que a gente está falando de cabotagem, a rodovia do mar. Exatamente. Então, o Brasil é um país que, na nossa história, nós já tivemos, por exemplo, uma indústria naval muito grande. Já tivemos 60 mil funcionários pessoas trabalhando na indústria naval, e a cabotagem também já foi maior. O projeto BR do Mar, de uma forma bem simples, ele tenta tirar algumas burocracias, algumas amarras, dar alguns incentivos para as empresas operarem no setor de cabotagem e inclusive para empresas estrangeiras. Como tudo, é um trade-off, há uma vantagem e uma desvantagem. Os operadores nacionais que trabalham nesse setor reclamaram, porque vai facilitar a vinda, aumenta a competitividade, né? Mas se a gente lembrar esse movimento de abertura da economia, a gente já passou no setor automotivo, desde o Fernando Collor de Mello, com a informática. Desde a vida de Dom João VI com a abertura dos portos do Brasil, né? 1808. Né? Sim. Então, o projeto BR do Mar, que foi aprovado na Câmara ontem, e depois vai para o Congresso para ser aprovado, pode ter alguma modificação ou outra, mas ele tem esse grande objetivo de simplificar o transporte de cabotagem. Então nós vemos com uma forma muito positiva
que tende a facilitar principalmente o transporte de container. No nosso caso, não vai ter assim um impacto exponencial, porque a vocação do Complexo Portuário de Itaqui é a exportação para outros continentes, né? Mas, como existe no portfólio do nosso complexo portuário, no caso do Porto de Itaqui, uma pequena operação de container, com o BR do Mar, ele tende a facilitar essa operação. Perfeito, adoramos a explicação. Agora a gente faz mais uma rápida pausa e volta em instantes com mais atividade portuária no Negócios na Pauta de hoje. Até já!